Olá, Guardiões e amigos, sou o Guga Oliveira, ator e diretor da Companhia Guardiões das Artes. Mais uma vez agradeço a sua audiência ao nosso canal. Muito obrigado de verdade. Inscreva-se se você ainda não está inscrito, que às vezes a gente só compartilha e o pessoal assiste, mas não se inscreve. Inscreva-se aqui abaixo, onde está escrito em vermelho inscrever-se. Logo que você se inscrever, vai aparecer um sininho, ativa lá. Curta esse vídeo, os anteriores também que você perdeu. De repente pode ter alguma dica que te ajude, te sirva, ou não também, se não, indica para quem você não gosta. Não tem problema. Dê o seu joinha nos vídeos que você assistir. Comente aqui embaixo. Dê sugestões, fale alguma referência com relação a esses vídeos. Muitas pessoas têm mandado mensagem no privado, mas se quiser pode comentar aqui abaixo do vídeo também, galera, sem problema nenhum. Muito obrigado mais uma vez. Siga também os Guardiões no Facebook e Instagram, certo? Pois nós estaremos aí postando sempre coisas novas, e no Face e no Instagram eu costumo colocar algumas coisas relacionadas com arte de modo geral, ok? Bem, continuando, né, como os dois vídeos anteriores foi aí em relação a pessoas que já nos deixaram e uma coisa meio puxada para nostalgia, né? Então, continuando nessa pegada dos que nos deixaram com nostalgia, hoje eu escolhi falar de Edgar Allan Poe, ou Edgar Allan Poe. Não Poe de Paul McCartney, não, é P-O-E, não é Poe de Paulo, né? Paul, não, é Poe. Edgar Allan Poe é um autor americano, nascido em Boston. Edgar Allan Poe é um dos autores mais impressionantes do mundo. É um dos caras mais criativos, porém também um dos mais Dark Knights de todos. Um dos caras mais cavaleiros negros, Edgar Allan Poe. Mais cavaleiro negro que o Batman. Mais que o Batman. Esse era... Bem, Edgar Allan Poe direcionava os seus textos para contos policiais, contos de mistério, de suspense, de morte. Muitos dos contos dele super conhecidos. Por que escolhi falar de Edgar Allan Poe? Porque este ano faz 170 anos da morte dele. Ele nasceu em 1809, morreu em 1849, ou seja, o cara morreu 40 anos só. Na verdade, eu acho que ele não chegou aos 40. Eu não me recordo o mês exato do nascimento da morte, mas ele não chegou aos 40. E esse ano completamos então 170 anos da morte de Edgar Allan Poe. Escolhi também falar dele porque nós, dos Guardiões das Artes, faremos alguns contos do Edgar Allan Poe. Então, fique esperto, podemos passar pela sua cidade, mostrando um pouco desses contos de terror, suspense, de morte, contos policiais. São intrigas tão bem planejadas, tão bem tramadas assim, que não há palavras para dizer. Tem que ler. Leia Edgar Allan Poe e você vai entender o que eu estou dizendo. Muitos dos contos dele são emblemáticos. Então, por exemplo, A Queda da Casa de Usher, e os contos do grotesco e do arabesco, os contos do grotesco e do arabesco, foram dois dos primeiros contos que foram referenciais, assim. Tanto é que, na França, Baudelaire, vai vendo que não é pouca coisa, Baudelaire pegou justamente os contos do grotesco e do arabesco e colocou num livro de histórias extraordinárias. Vai vendo. Bem, como o Edgar Allan Poe começou escrevendo muito para jornais, esses contos policiais, o primeiro romance mesmo, a primeira coisa que ele escreveu como um formato de obra literária foi Os Crimes da Rua Morgue, que também é outro conto. Não dá para ficar... eu vou só mencionar, e aí você vai ler, busque cada um deles e conheça. Bem, na sequência veio o Escaravelho de Ouro, onde neste daí ele foi premiado. Se eu não me engano, acho que na Queda de Casa de Usher também. Não tenho certeza. Bem, alguns dos contos, vou mencionar aqui como meus preferidos. Eu gosto muito de Metzengerstein. E ao meu ver, parece que é uma coisa, além de universal,
jurássica, né? Vem desde o período Jurássico, Cretáceo, Mesozoico, Paleolítico, enfim, da Era das Cavernas, a briga entre famílias. É muito, parece que é uma coisa que passa não só de geração em geração, mas de vidas após vidas, e a coisa continua. Então não é só os Montecchios e os Capuletos do Shakespeare, né, de Romeu e Julieta, que brigavam. No caso do Metzengerstein, eram duas famílias, Metzengerstein e os Berlifitzig. E, nossa, olha, desculpem, eu não vou ficar prolongando. Procura esse conto também, que é muito legal. E é uma coisa que você enxerga, conforme a escrita do Edgar Allan Poe, ela é muito, muito particular por conta disso. Você enxerga aquela coisa acontecendo, você fala, meu Deus do céu. E vem uma imaginação, a sua cabeça trabalha muito quando você lê Edgar Allan Poe. Procura, vai ler, você vai gostar. Bem, além de Metzengerstein, obviamente, Berenice é muito legal. O Gato Preto é muito legal. Barril do Amontilado, O Coração Denunciador, O Poço e o Pêndulo, meu Deus, O Poço e o Pêndulo é um conto que vai te deixando angustiado, vai te deixando com aquela aflição. Você fala, meu Deus, como é que, se fosse comigo, como é que eu sairia disso, né? Então, é um autor que mexe contigo. Muita gente fala, Stephen King, claro que é excelente autor, mas obviamente Stephen King bebeu na fonte de Edgar Allan Poe. É óbvio, é nítido, isso é claro, como água transparente. Tudo bem que nessa água vai ter um sanguinho ali escorrendo pelo ralo, mas é a fonte, Edgar Allan Poe. Por isso que eu falo, às vezes é interessante buscar na fonte. Leia os mais antigos, busque os clássicos. E Edgar Allan Poe, nesse segmento policial, suspense, terror, de morte, é mestre, é o primeiro, é a fonte maior de inspiração para qualquer um. Ok? Pessoal, claro, o Batman também, mas Edgar Allan Poe é sensacional. Ok? Saúde, sorte, sucesso a todos. Muito obrigado mais uma vez por ter a paciência de acompanhar os nossos vídeos. Ficou essa dica aí de leitura, mas no final das contas também é uma justa homenagem a um dos maiores autores do mundo, assim, que nesses 170 anos da sua morte merece ser lembrado, e nós, Guardiões das Artes, faremos uma justa homenagem com alguns desses contos, alguns dos que eu mencionei, inclusive. Já selecionamos, estamos em fase de produção, estamos trabalhando para colocar esses contos de pé o mais rápido possível. Em breve passaremos aí pela sua cidade. Vá nos prestigiar, hein? Você é nosso convidado, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima quinta, 22 horas. Valeu, galera! Não percam Edgar Allan Poe.